Boa tarde, me chamo Larissa Guaitanelli e sou gerente técnica na Aditiva. Agradeço a participação de todos neste webinar e me coloco à disposição através das formas de contato disponibilizadas neste slide para quaisquer dúvidas ou informações técnicas a respeito dos nossos produtos. Para quem não nos conhece ainda, somos uma distribuidora de produtos químicos especiais. Atuamos há mais de 15 anos no mercado brasileiro, com a comercialização de matérias-primas para os mais diversos segmentos industriais. Nosso extenso portfólio é formado por produtos das principais indústrias químicas do mundo, o que nos permite garantir qualidade e contribuir com o sucesso dos nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente nas cidades de Mauá, em São Paulo, Itajaí, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, garantindo agilidade e eficiência em todo o nosso processo logístico. Neste webinar, apresentarei sobre tensoativos de polimerização APO-Free. Os dados que serão apresentados ajudarão você a identificar produtos alternativos para situações onde se faz necessário surfactantes APO-Free. Todos os produtos que serão mencionados fazem parte do nosso portfólio de produtos fabricados pela nossa principal parceira, a indústria química alemã BASF. Aqui a agenda do nosso webinar de hoje, onde vamos iniciar falando sobre a polimerização em emulsão e após sobre os testes realizados pela BASF na Alemanha, comparando o desempenho de tensoativos APO-Free com tensoativos comuns usados no mercado à base de nonilfenol etoxilado sulfatado, 10-EO e 25-EO. Os dados que vou apresentar foram avaliados em um copolímero acrílico puro e em um copolímero de estireno acrílico. No final, teremos um momento de perguntas e respostas. Inclusive, vocês já podem enviar as perguntas durante o webinar, que no final serão respondidas. A polimerização em emulsão é um processo complexo, empregado na produção de dispersões poliméricas que são utilizadas em uma diversidade de aplicações, como no mercado de tapetes, de látex, de papel, adesivos e no mercado de tintas decorativas para a produção das resinas acrílicas e acrílicas estirenadas. Polimerização por emulsão é um processo usado para fabricar dispersões de polímeros, como homopolímeros e copolímeros de ésteres acrílicos, estireno e vinil acetato. Nesse processo, os monômeros, que geralmente são insolúveis em água, são finamente dispersos na fase contínua, ou seja, na própria água. A fase aquosa contém um ou mais emulsionantes. O processo de polimerização é iniciado com a adição de um iniciador e cadeias poliméricas são formadas nas micelas durante o curso da reação. Os surfactantes têm um papel importante a desempenhar na fabricação de dispersões de polímeros e também têm uma influência substancial nas características de desempenho do produto final formulado. Os surfactantes não iônicos podem ser usados para aumentar a estabilidade das emulsões. Podem ser usados como co-surfactante durante a reação ou podem ser adicionados após a reação como aditivo. Na polimerização em emulsão, os surfactantes aniônicos são responsáveis pela formação das micelas, onde ocorre a formação do polímero em si, e também acaba influenciando em outras características muito importantes do polímero formado, como, por exemplo, o tamanho de partículas, a formação de coágulos e demais parâmetros de processo. Os surfactantes são usados em uma ampla variedade de aplicações devido à sua capacidade de reduzir a tensão superficial. Além das principais áreas de aplicação de surfactantes em detergentes, produtos de limpeza e cosméticos, existem muitas outras aplicações técnicas, como, por exemplo, na produção de dispersões para o mercado de couro, de papel, mercado têxtil, tintas e revestimentos para impressão. Uma área de aplicação muito especial para surfactantes é a de emulsionantes em processos de polimerização em emulsão aquosa, pois estabilizam as partículas durante a polimerização
e são responsáveis pela estabilização da dispersão pós-polimerização. Também contribuem para atender certas necessidades legais de mercado, como contato com alimento, por exemplo. A linha de tensoativos de polimerização APO-Free atende a algumas legislações específicas de certos países, como a ICS da Austrália, o DSL do Canadá, o REACH da Europa, além de atender ao FDA, podendo assim ser usados na formulação de uma dispersão que no seu uso final terá contato com o alimento, como por exemplo um adesivo para embalagens de alimentos. A partir de agora, vou mostrar os dados do trabalho realizado pela nossa parceira BASF, onde o objetivo é comparar emulsificantes de mercado à base de nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO e nonilfenol etoxilado sulfatado 25-EO, com emulsificantes APO-Free. Para o teste de um copolímero totalmente acrílico, foi selecionada uma fórmula padrão e alguns emulsionantes para demonstrar como é possível trocar o mesmo mantendo as propriedades. Essa é a fórmula padrão usada nessa avaliação. As propriedades das dispersões fabricadas por polimerização em emulsão são determinadas pela escolha e mistura dos vários monômeros, mas essas propriedades também são influenciadas em grande parte pela escolha dos emulsificantes e pela sua qualidade. Os monômeros usados na fórmula dessa dispersão 100% acrílica foram o metilmetacrilato, o 2-ectil-exilacrilato e o ácido metacrílico. Os emulsificantes aniônicos foram adicionados em duas etapas da fórmula, na primeira etapa no reator e na terceira etapa do processo, na pré-emulsão. Aqui temos os tensoativos selecionados para esta avaliação, na formulação de um copolímero 100% acrílico. 2 deles são da família de álcool graxo sulfatado. Também temos um alquilbenzeno sulfonato de sódio, álcool graxo sulfatado etoxilado, temos 4 opções sendo avaliadas, e mais um sulfosuccinato de sódio. Todos esses foram comparados com produtos de mercado usados à base de nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO e com nonilfenol etoxilado sulfatado 25-EO, conforme aparece no final da tabela. Aqui temos os resultados encontrados, onde foram avaliados o tamanho de partícula, a viscosidade, a resistência à água, a estabilidade acelerada, a estabilidade ao cisalhamento, a avaliação do filme e a absorção de água. Podemos observar que se a ideia é ter um copolímero final com tamanho de partícula e viscosidade próximos de quando é usado nonilfenol etoxilado sulfatato 10-EO, é possível trocar o mesmo pelo disponível FES 27, que possui tamanho de partícula 81, comparado a 79 do nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO. E se a propriedade a ser mantida é a viscosidade, o produto mais indicado é o disponível FES 993. Em geral, todos os emulsificantes aniônicos testados levam a dispersões estáveis de polímeros com excelentes propriedades de baixa absorção de água. Sendo assim, é importante salientar que podemos identificar o emulsionante mais adequado para um copolímero totalmente acrílico, conforme a característica final mais importante para a dispersão formada. Dessa forma, é possível ter um polímero produzido com tensoativo isento de nonilfenol etoxilado sulfatado, mantendo as características de performance do produto. Da mesma forma como foram realizados testes para o copolímero acrílico, também foram feitos para um copolímero estireno acrílico, que é bastante usado principalmente no mercado de tintas decorativas. Foram usados tensoativos isentos de nonilfenol etoxilado sulfatado para comparar com os resultados de um copolímero estireno acrílico com o nonilfenol etoxilado sulfatado. Para isso, foi usada uma fórmula padrão. Aqui está a fórmula usada para esse teste.
E conforme já comentamos anteriormente, a escolha dos monômeros e dos emulsionantes é o que irá determinar as características finais do copolímero estireno acrílico. Os monômeros usados nessa fórmula foram o estireno e o acrilato de butila e o ácido metacrílico. E o emulsionante aniônico, nessa formulação, entra na terceira etapa do processo, na pré-emulsão. Aqui temos os tensoativos selecionados para esta avaliação. Na formulação de um copolímero estireno acrílico, 2 deles são da família de álcool graxo sulfatado. Também temos um óleo-benzeno sulfonato de sódio, álcool graxo sulfatado etoxilado, temos 4 opções sendo avaliadas, e mais um sulfosuccinato de sódio. Todos esses foram comparados com produtos de mercado usado à base de nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO e com nonilfenol etoxilado sulfatado 25-EO, conforme aparece na tabela. Aqui podemos observar que a maioria dos tensoativos apresentam os mesmos resultados em relação à performance comparando com nonilfenol etoxilado sulfatado 10-EO e 25-EO. Nesse slide, é possível comparar as características de viscosidade e tamanho de partícula da fórmula com tensoativo APO-free e a base de nonilfenol etoxilado sulfatado 25-EO. É possível chegar à conclusão que, ao substituir o nonilfenol etoxilado sulfatado 25-EO pelo disponil FeS 27, vamos manter os mesmos resultados. Uma característica importante que gostaria de salientar é a baixa formação de coágulo quando usado nos produtos da linha disponível. Quando usados os produtos da linha disponível FeS, que são a base de álcool graxo etoxilado sulfatado. Os emulsificantes da linha disponível FeS levam a um excelente comportamento de estabilização do processo e, portanto, a baixa formação de coágulos na receita do copolímero estireno acrílico. Em geral, todos os outros emulsificantes aniônicos testados levam a dispersões poliméricas estáveis com excelentes propriedades de baixa absorção de água. Todos esses testes realizados pela BASF fazem parte de um catálogo que temos disponível para encaminhar aos clientes que têm interesse em avaliar os demais resultados para ajudar na melhor escolha. Temos uma linha completa de tensoativos para polimerização em emulsão. Entre em contato conosco, que ajudamos a identificar a melhor opção para o seu produto. Agora vamos para a sessão de perguntas e respostas. Vamos avaliar aqui se já recebemos alguma pergunta para poder responder. A primeira pergunta é se os produtos são produzidos no Brasil. Nós temos alguns produtos da linha que têm sim produção local, mas tem alguns deles que são importados. Mas a grande maioria deles a gente já possui estoque aqui, porque importamos e mantemos estoque nos nossos armazéns. Outra pergunta: qual o tipo de embalagem que os produtos são comercializados? São comercializados em embalagens de 200 quilos ou 220 quilos. Tem outra questão aqui sobre disponibilidade de amostras para teste. Sim, nós disponibilizamos amostras. Também temos uma outra questão aqui, sobre se é possível disponibilizar os dados dos testes realizados. Sim, como eu comentei, nós temos um catálogo específico da BASF com todos esses dados. Hoje aqui eu apresentei para vocês os dados qualitativos, mas neste catálogo a gente tem os dados quantitativos também. Então, para quem tiver interesse, é só nos encaminhar um e-mail que a gente passa o catálogo para vocês. Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Nós temos outros 2 questionamentos aqui com relação à disponibilidade e preço.
As condições comerciais, vocês podem consultar com o time comercial através do e-mail vendas@aditiva.com.br, que eles estarão à disposição para tirar qualquer dúvida comercial. Agradeço a presença de todos e caso vocês tenham mais alguma dúvida, caso tenha ficado mais alguma dúvida, podem encaminhar para os nossos contatos que a gente responderá.